Abra sua Bíblia no livro a carta de 1 a Pedro. Estava em casa, eu passei um mal de sexta para cá, gripado, resfriado, buscando preparar a palavra, mas só Jesus. Uma dor entre os olhos, E eu sentava, o sono vinha, eu deitava e eu cochilava, e a Bíblia estava do lado. Peguei 2 canetas, perdi as canetas, nem vi onde as canetas foram, eu estava com as canetas aqui. Acordava, sentava de novo, o sono vinha, falei, meu Deus, está difícil, Mas não foi por falta de escutar e de procurar, não. Eu falei, Deus, eu estou me sentindo vazio hoje. Não sem Deus, mas tem um momento que parece que a gente se sente vazio. Meu Deus. Eu falei, Senhor, eu vou colocar aqui porque sem a tua direção também, nada que eu colocar aqui vai surtir efeito. Amém? Aleluias. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Aleluias. Podemos ler? Não, eu quero ser breve. Eu falo assim, mas sempre que eu falo que sou breve, eu demoro mais ainda. Está escrito assim, olha, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Glória a Deus. Interessante, A palavra ela inicia que sejam santos porque eu sou santo, Aí o que é ser santo? Eu me pego sempre questionando. Não é isso? Nós aprendemos várias formas. O que é ser santo, irmão? Ou qual o significado de santo? O que mais nós falamos é ser separado, não é isso? Não é isso, irmão? Participe. É isso mesmo? Também Mas como eu digo para os irmãos que eu estou sempre questionando, mas Deus, a palavra diz que o Senhor é santo. O Senhor vai ser separado de quê? O Senhor é o Todo-Poderoso, onisciente, Deus excelso, supremo. Não tem nada aí que não tem algo que não está batendo aí, não, Deus. E o Senhor está falando para eu ser santo. Não é mesmo? Quando eu falo que eu pego esses argumentos, eu falo, Senhor, peraí, o Senhor vai ser separado de quê? O Senhor está acima de tudo, o Senhor criou todas as coisas, Ele fala, seja santo também. Não é a ministração, irmão, mas como eu iniciei aqui, eu nem iniciei aqui, eu ia iniciar no versículo 18. Amém? Sabe, aí eu fico imaginando, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, seja como Deus. Mas que prepotência, que arrogância, Ser como Deus. Irmãos, em caráter. Porque se você for como Deus, aleluia, não precisa ser separado do mundo, não. O mundo não te alcança. É ou não é verdade? Se o seu espelho for Deus e a palavra, amém?
Mas eu quero falar a respeito do sangue de Jesus. A palavra ela está dizendo aqui no versículo 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Não foi por ouro ou prata que nós fomos comprados, mas por um precioso sangue. Nós participamos da Santa Ceia domingo retrasado, não é isso? E a simbologia é do corpo e do sangue de Cristo, não é isso? Amém? Isso é tão profundo, irmãos. Esse derramamento de sangue, aleluia, isso é tão profundo, isso vai muito mais além do que nós imaginamos, que lá no início Deus já estava demonstrando tudo como deveria ser, não é isso? Vamos lá no livro de Gênesis. Aleluias. No capítulo 2, vamos iniciar a partir do capítulo 2. No versículo 7 diz assim, olha: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pastor, mas o que tem a ver com sangue? É só para nós sabermos, entendermos isso aí. Até então o homem era só matéria, era só um desenho, não é isso? Um objeto feito do pó da terra, não tinha vida. Gosto de falar matéria inanimada, não tinha vida. Percebe que a palavra está falando isso, né? Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Só a partir do momento que Deus vai lá e aí se torna um ser vivente, não é isso? Tá, mas aí o homem vai lá e cai, não é isso? Aleluias. Capítulo 3, vou ler a partir do versículo 6, só para ficar mais. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Eu ministrei uma vez e falei a respeito da aparência do pecado, né, irmãos? Que a mulher já viu ali um fruto vistoso, agradável, bom, não é isso? Já foi lá e a aparência do pecado é dessa forma. E nós, pode falar, né? O mundo cai que nem patinho, porque é vistoso, mas só vai ficando preso ali na teia. Mas o assunto não é esse. Continuando aqui, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ora, a partir do momento que eles comem ali o fruto, os olhos deles estavam fechados, irmãos? Estavam, irmãos? Não, né? Eles sempre estavam nus ali, ué. Sempre. Até então, sim. Eles viviam nus. O que acontece? Eles estão desnudos da presença de Deus. Caiu. Porque nus, fisicamente, eles já estavam sempre. E as consequências do pecado ali levaram eles a terem vergonhas, dentre várias outras coisas, medo. Tem uma matéria de discipulado que fala um pouco a respeito disso. Eles perceberam e eles tomam ação que é fazer roupa para eles, né? Cozer roupas, fala a palavra, né? Eles querem agir por conta própria. Queriam agir por conta própria, não é isso? Mas
Deus, em seu infinito amor e em sua infinita misericórdia, e já revelando o seu plano. Aleluias. E realizando o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue ali, sacrificial, faz roupas de pele de animal para eles e para os cobrir. Irmão. Vai pescando aí. Está em Gênesis 3, no versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ora, eles fizeram roupa ali de folhas ali para, lá fala para os cobrir, né? Mas não é assim. A ação do homem não justifica nada, não traz justiça. A ação humana é a ação divina que produz justiça no homem. E o Senhor já demonstrando aqui, aleluia, o que seria realizado, Ele derrama o sangue. Não há como cobrir sem derramamento de sangue. O Senhor já estava dando a deixa. Sangue tem que ser derramado. Desfazem as vestes. Ok, e a partir dali eles vão viver as suas vidas normais, entre aspas, porque já estavam ali sem a essência divina, nus espiritualmente. Amém? Aleluias. Glória a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, vou ler a partir do versículo 21, irmãos. Diz assim, está escrito assim, ó. O Senhor já tinha chamado Moisés, já estava tratando com ele, falando, lhe entregando algumas leis. E nessa altura aqui ele já fala com Moisés da seguinte forma: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Ali o sangue ali já simbolizando o ato vicário de Jesus Cristo, ali no umbral e nas vegas laterais da porta ali, e o Senhor passando ali e avistando o sangue, não permitia que o destruidor passasse naquele local. E foram todos, nenhum israelita foi atingido, nenhum. É o poder do sangue. Amém? Eu vou voltar aqui no início. Deixa eu só dar uma ida aqui em Hebreus aqui. Nós vamos ler muito Hebreus. Quero ver se eu consigo ler 3 capítulos de Hebreus aqui, viu, irmãos? Sem estourar o limite do tempo. Vou ler primeiro Levítico, para poder ler esse aqui. E aí fica mais explícito a palavra do nosso Deus. Levítico capítulo 17. Paulo fala que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele é sombra das coisas futuras, né?
que são maiores. Está escrito assim, olha, todo israelita, não falei o versículo, né? Capítulo 17, versículo 10, isso é a introdução, meus irmãos, e 11, que diz assim, olha, todo israelita ou estrangeiro, residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Olha que seríssimo isso aí. Ele seria extirpado, pois a vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês para fazer propiciação por si mesmos no altar. E é o sangue que faz propiciação pela vida. É o sangue que faz propiciação pela vida. Nós vamos chegar lá em Cristo. Aqui está tudo, são tudo alegorias do sacrifício vicário. Amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 12, 23, também está registrado. Se você quiser ver aí, pode ficar à vontade, viu? Perdão, viu, irmãos? Sabe, o livro de Levítico também fala a respeito do sacrifício. O sacerdote ele tinha que pegar 2 bodes. Ele preparava, entrava no Santo dos Santos, preparado, né, irmãos? Estou resumindo aqui. E depois de feito o sacrifício, ele aspergiu o sangue ali sobre o altar para purificação do templo. Já leram isso lá? Purificação do templo. Depois o outro bode, depois de tudo realizado, ele pegava o outro bode, preparava não, ele não sacrificava esse. Ele confessava os pecados da nação sobre aquele bode, da nação. A nação tem pecado, né, irmãos? Idolatria, etc, 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 etc. Aí ele confessava, entregava a um emissário. Esse era o bode separado para Azazel. Acho que é Azazel mesmo que fala lá. Sabe, Azazel, uns falam que é um demônio, um anjo caído, decaído, né? Uns falam que é um deserto, outros falam que é um precipício. E entregava para esse emissário ia, levava e soltava esse bode lá no deserto para ser comido pelas feras. Depois do pecado da nação ser confessado sobre ele, e aquilo era aceito perante o Senhor, e os pecados das nações eram cobertos. Sabe por que tinha que purificar o templo ali? Porque o templo estava no meio de uma nação pecadora, né? Estava no meio do povo. Então tinha que se purificar o templo, tinha que fazer o sacrifício para a purificação do templo também, porque estava ali no meio. Sangue, olha para você ver. Irmãos, e as demais nações, bem antes de Israel, as nações pagãs também já sacrificavam. Elas preparavam o sacrifício ali, sabe o que elas acreditavam, que quando elas preparavam o sacrifício ali, que os deuses deles se faziam presente ali naqueles sacrifícios. Sabia disso? Eles estavam ali. É por isso que Paulo fala para não comer carne sacrificada aos ídolos. Lá no livro de Coríntios, Paulo alerta para não comermos carnes ou coisas sacrificadas a ídolos. Há um fundo de verdade nisso aí. Outra verdade é que quando o sacrifício era feito ali, o Senhor vinha e consumia através do fogo aquele sacrifício. Deus, ele se identificava com o povo. Sabia? Deus se identificava com o povo. Era o povo que tinha que levar o sacrifício, não era isso? E Deus ia lá e se identificava e perdoava o povo. Só que é sacrifício todo ano, né? Anual.
fora os demais sacrifícios, irmão. Tinha sacrifício diário, era diário. E tinha o sacrifício pelo pecado individual. Tinha tudo isso também. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque eu não estou aqui, não quero falar de sacrifício. Quero falar do sangue. O sacrifício leva ao derramamento de sangue, não é isso? Amém? Então, quando eles iam ali fazer o sacrifício, Deus ia lá, consumia e se identificava com o povo ali. Aleluias. Esse sacrifício, ele simbolizava o sacrifício de Cristo, e foi levado fora para ser sacrificado, fora do arraial, para a expiação dos pecados do povo. E Hebreus 13, no capítulo 12, versículo, vou ler a partir do 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos. Já falei a respeito do sangue, nem vou ficar por aqui. Eu ia ler só até o 12 mesmo, até passei. Amém? É o sangue. Cristo sacrificou e derramou o seu sangue, que nós vimos que é vida. A vida está no sangue, por isso não podemos comer, ingerir sangue. Isso, irmãos, não é para os judeus não, viu? Toda a lei, até Noé, é para todos os homens. É para todos os homens. Ali não havia Israel ainda separado não, viu, queridos? Depois Deus começa a separar ali um povo, começa a especificar as leis para eles, mas já havia especificação ali para o povo. Lá no livro de Atos eles especificam de novo. Tiago ali se levantando ali, debatendo junto com os irmãos a respeito das questões, ele está lá, olha, que se abstenham do sangue, dos ídolos. Está lá. Por quê? Às vezes nós achamos que não, isso era para os judeus, tem uns aí que devem achar isso aí. Isso era para os judeus. Não. Já havia a lei antes de Israel, irmãos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Abraão, Deus falou com Isaac que Abraão, o pai dele, seguiu os mandamentos dele, as leis dele. Noé começa a separar animais lá puros dos impuros. Tinha uma direção, tinha uma ordenança, viu? Não estava tudo a Deus dará, não. Deus estava sempre no controle. Está no controle. Lê a Bíblia lá, começa a atinar para isso que você vai ver. Amém? Aleluias. Vamos dando continuidade aqui então, porque senão eu não consigo passar tudo. Então proíbe-se comer o sangue, porque a vida está no sangue. Irmãos, e Miguel de Sevetos foi um cristão lá do início, lá, irmãos, do princípio lá. Ele era um jovem, novo, nos seus 20 e poucos anos. Ele, a teoria dele lá, ele era médico, né? Ele começa a argumentar para onde que o Espírito habita em nós. Eu falei isso aqui uma vez, né? Deus soprou ali. Quando você sopra, quando você inspira, o ar vai para o pulmão, né? Mas não permanece no pulmão, vai para a corrente sanguínea. O oxigênio vai para a corrente sanguínea. Aí ele veio com essa brilhante tese de que o Espírito Santo ele está no nosso sangue. Se você for analisar, tem sentido. Esse Miguel de Severos, um cristão que nós aprendemos a respeito dele, o matou depois. Foi Calvino. Calvino. Calvino tinha umas teses lá interessantes, né?
Amém? Aleluias. Agora sim eu quero entrar em Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Vai dar tempo de ler? Deus sabe. Iniciando no capítulo 8, está registrado assim: olha, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. É o tabernáculo celestial, né? Aleluias. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Aleluias. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Davi. Olha aí para você ver. Então ele não poderia exercer sacerdócio ali na terra, né? Mas o escritor aos Hebreus fala algo mais interessante aqui à frente, nós vamos ver isso. Visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei, que eram os levíticos, né? Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer tudo quanto segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, tabernáculo celestial. Deus sabe, tenham cuidado de fazer tudo conforme. Amém? Era a sombra do tabernáculo celestial. Agora, porém, o mistério que Jesus recebeu, que Jesus recebeu é superior ao deles. Aleluia, que o sacerdócio humano, não é isso? Ou levítico, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aleluia. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo da parte da frente. E na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestidos de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro, ostentando o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santo, santíssimo, o santo dos santos, né? Apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar
ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Deus precisava comer, irmãos? Porque eles apresentavam ali, faziam o sacrifício, apresentavam, colocavam, preparavam tudo ali, né? Aí Deus vinha e consumia aquilo ali com fogo. Não é que Deus estava comendo ali o alimento, não, viu? Deus não tinha necessidade de comer aquilo ali. Amém? Deus não tinha essa necessidade. Quando Cristo veio como um sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, estamos entrando lá, não? Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, o tabernáculo celestial. Ele adentrou esse tabernáculo, somente ele poderia adentrar. Sabe, não foi encontrado pecado nele, por isso a morte não pôde segurá-lo. Ele morreu, né? Desceu porque o pecado estava nele, mas o pecado não era dele, era nosso. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si os nossos pecados. A morte não pôde segurá-lo. Cometeu um erro, né? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Sabe o que ele fez? Ele entrou lá e aspergiu o seu próprio sangue. E você sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que o sangue ele fala, não é? Nós vamos ler aqui, está aqui no próprio livro de Hebreus aqui, o escritor ele fala, mas está lá em Gênesis acerca de Abel e Caim, lá Caim e Abel, né? Lembram da história aí? Lembram, irmãos? A Bíblia fala que o sangue de Abel clamava a terra. O sangue de Abel falava. Assim como o sangue de Cristo aspergido ali no verdadeiro, aleluia, templo ou no templo celestial, no tabernáculo celestial, fala por nós. Sabe, quando era realizado o sacrifício lá que Deus vinha ali e consumia, se identificava com o povo? Agora Deus é que inverteu, que ofereceu o sacrifício por nós para nós nos identificarmos com Ele. Olha para você ver. Quando você recebe, em João 3,16 fala, né, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, salvação eterna. Quando você se identifica com esse sacrifício, você está se identificando. Quando você recebe, quando você aceita, você está se identificando com o próprio Deus. E quando você assimila esse sacrifício, aleluia, você está assimilando toda a natureza divina, ela está em você. Sabe quando eu falei ali da Santa Ceia, do comer o pão e beber o sangue? Você está internalizando Deus em você. Já parou para pensar isso aí, irmão? É por isso que o Senhor fala para nós não comermos e bebermos indignamente a ceia do Senhor. Você está internalizando Deus em você. E a Bíblia fala que Deus ele é cura. Você está internalizando cura. A Bíblia fala que Deus ele é água viva. Quando você beber dessa água, você não terá mais sede, e rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Você está internalizando essa água viva, essa água da vida, esse pão vivo que desceu do céu, esse Deus forte, você está internalizando. Por isso nós temos que entender e compreender. Por isso que Paulo fala ali especificamente a respeito da Santa Ceia, porque é isso aí. Você está se identificando com Deus, você está internalizando em você o próprio Deus. Caráter, sabia disso? Aí Paulo fala, né? Por isso que há no meio de vocês muitos fracos e doentes. Eles não estavam entendendo, eles não tinham assimilado ainda. Amém?
Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência, pensamentos, ó forte, hein? De atos que levam à morte. Ele se manifestou para que nós tenhamos vida eterna. Amém? Para que sirvamos ao Deus vivo. Sabe, ao se oferecer o sacrifício, ele tinha que ser separado um animal puro, sem defeito, sem mancha. Não é isso? Vou marcar aqui, né? Aí o próprio Paulo fala aqui em Romanos 12 assim, olha: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Agora já é você, não tem mais animal aqui no meio não, é você e Deus. Mais um sacrifício puro, né, sem mancha, imaculado, sem defeito. Aqui já é espiritualmente, meu irmão, é algo espiritual. Aí ele fala mais ainda, olha, santo e agradável a Deus, um culto, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Deus. Quando o sacrifício ele era preparado sobre o altar, não era isso? Para subir ao altar, você acha que é só subir, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Olha, mente aqui de novo, pensamento, raciocínio, né? Aleluia. Para que sejam capazes de experimentar, para que nós sejamos capazes, né? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Voltando aqui para o livro de Hebreus. Aleluia. Por essa razão, estou dando continuidade, eu parei no 9:14, né, irmãos? 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. É eterna, irmãos. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Não é isso, irmãos? Amém? Você não vai receber herança se o dono lá não morrer, né? Você que é filho, você não vai receber herança do seu pai, a não ser que ele passe. Ele pode fazer isso, né? Mas para você receber é necessário que ele morra. Amém? Que haja morte. Uma vez que nunca vigora quando está vivo quem o fez. Por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Aleluias. Amém?
E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com coisas ou com sacrifícios superiores. As cópias das coisas que estão no céu estão falando das coisas que estavam aqui, irmãos. Era necessário que elas fossem, porque o tabernáculo era cópia do tabernáculo celestial. Era necessário que fosse purificado, mas o tabernáculo celestial era necessário que fosse um sacrifício superior, para que ele fosse purificado. Aleluias. Não sou eu que estou falando, irmão, é a palavra, viu? Por isso Cristo adentrou, aleluias, tabernáculo celestial, aspergiu o sangue ali. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma vez representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Próprio Jesus. Aleluia. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Aleluias. A semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, né? Com sangue alheio ainda. Todos os anos tinha que ir lá e apresentar, fazer aquele sacrifício pelos pecados da nação, purificar o templo, purificar a nação. Aleluias. E como disse que era o sangue alheio ainda, porque era de bode, Cristo entrou com seu próprio sangue, aspergiu o seu próprio sangue. Aleluias. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Essa palavra é forte, irmãos? Aniquilar o pecado. Muitos aí dizendo que é pecador ainda, né? Estão, como eu posso falar aqui? Fugiu a palavra agora. Vou falar aniquilar também não, porque é forte essa palavra, viu, irmãos? Aniquilar o pecado. Aleluias. Mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado do mundo, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Ele não mais vai aparecer para tirar o pecado, ele já se apresentou, já se sacrificou para aniquilar o pecado de uma vez por todas. Amém? O pecado é um acidente, irmão. E João fala lá nas suas cartas, lá no capítulo 2, versículo 1 lá, né? Se porventura pecar, saiba que vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Vocês têm um advogado que intercede por você. O que o advogado faz? Qual é a função do advogado? Não é legislar em favor do seu cliente? Não é isso, irmãos? O cliente ele pode ter feito atrocidades e o advogado está lá provando que não foi daquele jeito, não foi daquela forma. Amém? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Aleluias. E não a sua realidade. Era a sombra, o que Paulo falou, né? É a sombra. O Velho Testamento é a sombra das coisas futuras. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Só fazia isso mesmo, recordar que eles estavam pecando, vivendo em pecado, não é isso? Todo ano tinha que ir lá.
Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aleluias, glória a Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela assim o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Nós fomos santificados. Lembra que eu falei o que é ser santo? Você ser como Deus, né? É você se identificar com Deus agora através do sacrifício de Jesus. Eu tenho a natureza de Deus em mim. Aleluias, glória a Deus. Amém? Eu tenho essa natureza dentro de mim, a natureza divina. Aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Ouviram aí, irmãos? Dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Aleluias. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. O único e perfeito sacrifício já foi feito ali na cruz. O sangue puro foi derramado ali, vida foi derramada ali por nós, vida por vidas. Aleluia. Para que nós venhamos a internalizar isso aí em nós, tendo Deus em nós. Amém? Portanto, irmãos, temos plena confiança, e para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Olha para você ver, pelo sangue de Jesus Cristo, é através do sacrifício de Cristo, através do corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo, que nós temos essa ousadia em entrar no lugar. Aí já que fala aqui o lugar santíssimo, viu, irmãos? Pastor, mas quem entra lá é só sacerdote. E ele nos tornou sacerdotes. Sabe por que Cristo pôde entrar lá? Porque Cristo ele era da ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 de Hebreus, eu até anotei aqui, não sei se vai dar prazo para ler. Ela fala que ele era de um... Vou ter que ler. Aleluia. Eu não gosto de ficar falando aqui, ó. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem. Melquisedeque não era um nome, era uma ordem. Eram representantes de Deus na terra. Eram pessoas, porque a terra não ficou jogada. Não, irmãos, há traças não. A palavra de Deus ainda era propagada por homens santos ainda. E havia essa ordem que propagava as leis do Senhor. Sabiam disso? Havia essa ordem. E Abraão, quando está vindo da guerra lá, Melquisedeque veio ao encontro dele, a todo aquele evento ali, o qual nós conhecemos, não é isso? Aí há ali o comer do pão, o beber do vinho ali, Abraão entrega os dízimos de tudo, etc, etc. Isso é outra, só para nós entendermos. A palavra está falando que Jesus ele é da ordem de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque. Senão ele não poderia nos representar, irmãos, porque se ele fosse do sacerdócio ou dos levitas, era para Israel, para representar Israel. E o sacerdócio a ordem de Melquisedeque, ou esse sacerdote dessa ordem, aleluia, é propagar a palavra a todo mundo. Aleluia. Estão entendendo aí? Amém? Vou até sair aqui, Jesus. Está passando o tempo. Não vai dar para ler tudo. Amém? Por isso que Cristo pode entrar lá no Santo dos Santos, amados. Aspergiu o sangue ali. Amém? Aleluia.
Temos, pois, por um novo, aqui ó, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, através do corpo de Cristo, aleluias, é que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, aleluia. Olha aí para você ver, através do corpo de Cristo, nós temos, aleluias, esse novo e vivo caminho, aleluias, amém? Ele nos abriu o véu rasgou de cima a baixo. Aleluia. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência de novo, irmão, mentes, isso não é coincidência, não é coincidência, amém? Prestem atenção, aleluias. Tendo os corações, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos encorajar-nos uns aos outros, é o que nós estamos fazendo aqui, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluias, perdão, o microfone. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, etc, etc, etc. Vou parar aqui, irmãos. Aleluias. Você imagina só, se o sangue de Abel falava lá no início, quanto mais o sangue de Cristo fala por nós nos dias de hoje, quanto mais o sangue de Cristo clama por nós hoje, aleluias, glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo, amém, aleluias, glória a Deus. Isaías 53, lembra o que está escrito lá? Lembra, irmãos? Isaías 53, estou terminando, irmãos, faltam 5 minutos, vou nem hoje, Jesus. Sabe o que está escrito lá, irmãos? Os irmãos conhecem, todos conhecem Isaías 53 aí, irmãos? Amém? Foi fraco, né? Todos já leram Isaías 53? Muito fraco. Precisamos ler a Bíblia, viu, irmãos? Eu não vou ler aqui não. Aleluias. Mas fala lá a respeito do nosso Jesus Cristo, né? Ele foi levado como matadeira, uma ovelha muda ao matadouro, ele foi menosprezado, foi humilhado, não é isso? Cuspiram nele, etc, etc. Ele levou sobre si nossas dores, enfermidade, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Sabe o que ele fez? Lembra quando eu falei ali que o Senhor, quando consumia ali o holocausto, ele se identificava com nós? Jesus Cristo, ele se identificou com nós. Jesus Cristo não era feio não, viu, irmãos? A Bíblia relata, sabe por quê? Porque ele se identificou com nós. Tudo aquilo ali, irmão, éramos nós sem essa aliança. E ele se identifica ali com nós. Aí o profeta messiânico vem falar aqui que como que ele se encontrava. Era eu e você. Já parou para pensar nisso aí? Nós falamos aí tanto assim, porque Cristo, é porque ele identificou com nós, éramos nós. Para hoje nós vivemos uma vida abundante em Cristo Jesus. Temos feitos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Irmãos, tinha mais, mas como eu disse, não dá. Amém? Eu fico por aqui, eu espero que os irmãos tenham assimilado a palavra do nosso Deus. Amém? A importância do sangue de Cristo. Aleluia. De toda a representatividade, de tudo o que foi feito por nós, da identificação de Deus conosco, para nós também nos identificarmos com o nosso Deus.
agirmos como o nosso Deus, ter essa identidade divina em nós. Amém? Aleluias. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.